Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 86ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da Legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Eric Cabral Musso, senhores vereadores, vereadora Rosane, vereadora Mônica, público presente, bem como a todos aqueles que nos assistem pela Rede Mundial de Computadores, uma boa noite. Ata da 85ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da Legislatura 2013-2016, realizada no dia 24 de novembro de 2014, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Eric Cabral Musso. Aos 24 dias do mês de novembro do ano de 2014, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores Adeir Antônio Lozzi, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Musso, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmicose. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida, foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno, com a ressalva que a 84ª Sessão Ordinária foi presidida pelo vereador Eric Cabral Musso. A primeira secretária fez a leitura constante do pequeno expediente. O vereador Fábio Neto da Silva apresentou o requerimento solicitando informações ao Executivo Municipal, que, colocado em votação, foram aprovados. No grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Fábio Machado, Carlos André Franca de Souza, Lúcio Zanol e Renato Pereira Sobrinho. Na fase das lideranças, nenhum vereador líder fez uso da palavra. A primeira secretária fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo o número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta. Os projetos de lei número 69, 70 e 72 de 2014, de autoria do Poder Executivo. Projetos de lei número 56 e 57 de 2014, e projetos de decreto legislativo número 46, 47 e 48 de 2014, de autoria do Poder Legislativo em apresentação em plenário, foram encaminhados para as comissões. Em primeiro turno, foram aprovados projetos de lei número 67, 68 e 71 de 2014, de autoria do Poder Executivo, com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações, nenhum vereador fez uso da palavra. Nos termos do artigo 176 do Regimento Interno, se inscreveram e compareceram para o uso da tribuna popular os senhores Edson Vander Castiglione Gorza, cujo tema foi Saúde Pública; Jorge Antônio da Silva Nascimento, cujo tema foi Abono de Fim de Ano e Notícias Relevantes para os servidores municipais; e Erval Nogueira Júnior, cujo tema foi a mudança do plano diretor na comunidade de Barra do Riacho e o empreendimento Nutripetro e a aplicação dos royalties do petróleo no município de Aracruz. Após a abordagem dos temas, foi franqueada a palavra aos líderes de partidos. Nada mais havendo a tratar,
O senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizou a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Colocada em discussão. Não havendo discussão, declaro aprovada a ata na forma do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Convido a primeira secretária a fazer a leitura do pequeno expediente. Boa noite a todos, colegas vereadores, público presente. Senhor presidente, não há matéria a ser lida no grande expediente. Passamos ao grande expediente, que é de 60 minutos. Vereador Alexandre Manhães. Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores, público presente. Agradecer as pessoas que estão ligadas pela internet agora, neste momento. Obrigado pela audiência. Senhor presidente, venho falar neste momento sobre um trabalho que está sendo realizado pelo Executivo, ao nosso pedido, também ao pedido de alguns vereadores, sobre o bairro Coqueiral, principalmente, como vocês podem acompanhar as fotos, abrigos de ônibus e os recuos, como era anteriormente, alguns pontos e abrigos realmente, Coqueiral é um bairro assim, muito exclusivo, né, e tem poucas demandas, mas essa é uma demanda muito importante para o bairro, né? Cresce uma determinada instância, mas existe essa possibilidade agora, e já é algo real, algo que a sociedade daquele bairro lá já pede há bastante tempo. Então, esse é o ponto, ali em frente à delegacia. Se eu não me engano, acho que foi o vereador Romildo Broeto, que também solicitou. Agradeço, obrigado, Romildo, e outros vereadores também, durante esse tempo, que ajudaram a cobrar ao Executivo esses abrigos de ônibus naquela localidade. Eu vim falar também do projeto Fiscaliza Vitória. Última sexta-feira, estive com o meu gabinete, com a assessora Adriana, com a assessora Angélica, fazermos uma visita de cortesia e também uma visita técnica ao gabinete do presidente da Câmara de Vitória, Fabrício Gandini, ao qual aqui eu quero deixar um agradecimento todo especial. Fomos muito bem recebidos e lá nos foi apresentado alguns projetos bem interessantes, como o Câmara Verde, o Falcão VIX, a Escola do Legislativo e o Fiscaliza Vitória. Todos eles me chamaram a atenção assim, muito importante, e tem funcionado com bastante êxito na capital. Eu fui conhecer esse projeto de perto, e é um projeto que, por incrível que pareça, o custo dele é muito baixo. Primeiro, o que é o projeto? O Fiscaliza Vitória, com a aplicação do Fiscaliza Vitória, a Câmara de Vereadores ajuda a população a fiscalizar a qualidade dos serviços oferecidos à comunidade pela Prefeitura. Nós temos dois históricos, como funcionava antes e como está funcionando agora. O antes, a fiscalização era limitada. A Câmara fiscalizava por demanda de vereadores ou demanda de cidadãos com acesso aos vereadores. Agora, a fiscalização fará parte da rotina da instituição e a participação popular ela será atendida. Qual o papel da Câmara? Por lei, é também papel da Câmara fiscalizar o Poder Executivo. Uma observação importante nesse projeto do Fiscaliza Vitória é que não houve aumento de custo para a Câmara.
mais um remanejamento de funcionários de setores meio para o Departamento de Fiscalização, até mesmo algumas permutas com o Poder Executivo. E vamos agora ao fluxograma que tem funcionado lá na capital. O primeiro são as demandas. A comunidade, ela liga para o 162. Esse 162 é um ramal disponibilizado pela Agência Nacional de Telecomunicações, mais conhecida como Anatel. E, senhor presidente, esse 162, ele é disponibilizado unicamente para todas as câmaras do Brasil. Então, através de um pedido do presidente aqui, também poderemos ter esse canal de comunicação entre a população e a Câmara, que é o 162. Ou então a sociedade ela pode entrar em contato através dos vereadores, né, através da solicitação aqui da Câmara também. Enfim, ela tem uma participação, essa demanda realmente ela acontece. O segundo passo é a visita. A equipe da visita, a Câmara ela adquiriu um veículo de 7 lugares. Esse veículo ele é conduzido por um motorista, faz parte também o vereador, ou parte da equipe, né, que foi solicitada pelo gabinete, faz parte também a parte técnica do Fiscaliza Vitória. O que acontece? O Legislativo, de repente, muitas vezes, tem um posto de saúde para visitar. E aí existe a dificuldade do Legislativo, de alguém do Legislativo, ter a parte técnica e ser especializado na área da saúde. O que acontece? O Executivo, ele disponibiliza uma pessoa que é da área da saúde para acompanhar essa demanda, e essa pessoa, ela faz parte da equipe junto a essa visita. Então, compõe também, é chamado no dia, vários moradores, presidente de associação, delegados, enfim. Essa visita é uma visita pré-agendada, pré-marcada, e é de muito bom funcionamento. O terceiro passo é, durante essa visita, constatado o problema. E, constatado o problema, é aberto um processo para a sua resolução. E assim é criado um relatório. O quarto passo é que o munícipe, ele acompanha toda a tramitação do seu pedido pelo site. O quinto passo, o legislativo, ele encaminha a solicitação ao executivo. E o sexto passo, a Câmara acompanha a solicitação e também, no final, ele presta contas à comunidade. Eu quero fazer uma observação bem prática, porque dizer que a equipe do Fiscaliza, ele retorna ao local 1 ano depois da última visita. Nós temos aqui agora um breve relatório e estamos online, entramos agora no site Fiscaliza Vitória, como vocês podem ver. Nós estamos fiscalizando, abrindo a página da educação, e essa escola, essa área, no caso, uma dessas escolas, da CEMEI, no caso, Anísio Espínola Teixeira, ela recebeu foi indicado lá que haveria uma dificuldade, uma pendência, existe um problema para ser resolvido. Então, essa equipe dentro da prefeitura, ela foi formada e foi fazer uma visita nessa escola. Além dessa escola, essa escola ela fica localizada no bairro Resistência, em Vitória. Então, tem todo um histórico dessa escola. Por exemplo, o diretor atual, o e-mail, quando que ela foi fundada, para saber qual o tipo de fundação, o logradouro, o bairro, o CEP, o telefone de contato. E as pessoas que fazem parte da equipe do Fiscaliza Vitória, elas já possuem vamos dizer, um relatório a ser preenchido. Como vocês podem ver lá em cima, eles também aproveitaram. Por favor, Adriano, você poderia voltar lá na primeira página? Eles aproveitaram a oportunidade, ao invés de estar visitando uma escola, um CEMEI, visitaram as outras 3 CEMEIs que existem no bairro
resistência. Então, aproveitar a oportunidade e para visitar outras escolas. Chegando lá, encontraram... Então, esse relatório, ele é dividido por corpo discente, educação especial, quadro de funcionários. Existe uma série de determinantes que eles vão fazer o quê? A avaliação. Chegando nessa avaliação, então o processo ele é todo encaminhado, ele é registrado na Câmara, e esse relatório ele fica no site do Fiscaliza Vitória, e ele também vai para a Prefeitura para poder fazer acompanhamento. O que me deixou assim muito interessado, principalmente nesse relatório, é o que acontece com alguns, por exemplo, lá, diretores lá acontece por votação e tudo mais. Alguns diretores não estavam usando aquela verba anual que eles tinham para poder, assim, ter todo o gasto da escola. Acho que, se não me engano, é 15 mil reais, alguma coisa parecida. Então, vamos dizer que o diretor gastasse 2, deixasse lá 9 mil reais à disposição. Pô, o bebedouro não está funcionando, tem um parquinho quebrado, porque esses 9 mil daria muito bem para comprar o que estava quebrado. Então, é até uma forma de você fiscalizar também a ação das pessoas que estão dirigindo, gerindo a própria escola. E você também tem um acompanhamento, inclusive, do número de alunos, da idade, para saber se o ano que vem a escola vai comportar o número de alunos, ou se vai precisar, né, ter mais outra sala. Então, achei muito interessante esse projeto. Eu quero, assim, me deixar também à inteira disposição. Teremos uma eleição para o final do ano para presidente da Câmara, né? Então, assim, estou em inteira disposição para o futuro presidente, o Eric. Não vai dar para fazer esse projeto ele dura praticamente uns 6 a 8 meses para poder fazer aplicação, para juntar os dados, canalizar os dados e começar a fazer. Realmente de grande importância, a população está gostando muito, porque muita coisa tem sido resolvida através exatamente desse programa. É a comunidade, assim, estreitando os laços com a Câmara com a comunidade e a comunidade com o Executivo. São os 3 ciclos ali que se envolvem de uma maneira mais interessante. Eu quero também aqui agradecer a presença de todos e desejar uma semana assim abençoada para vocês. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Fábio Machado. Vinte minutos. Boa noite, senhor presidente, vereador Eric Musso. Boa noite, vereadores, vereadoras, público presente. O que me traz a esta tribuna, senhor presidente, eu estive no último sábado, à noite, no Parque de Exposições, teve um show realizado pela empresa BCG Eventos, e permaneci lá no parque cerca de 1h e 20, permaneci muito tempo, mas nesse pouco tempo que eu estive lá no parque, pude notar a grande falta de segurança que um evento desse proporciona aos munícipes. Pouquíssimos seguranças, pequeno número mesmo de segurança, e vi lá dentro, não sei nem se tem alguma lei que regulamenta se é permitida a polícia militar dentro do evento. Vi 4 policiais militares. E uma das coisas que me chamou a atenção é que, em determinado momento da realização do show, um grupo de pessoas derrubou uma mureta que dava acesso ao sanitário masculino. Derrubaram, fizeram força e derrubaram o muro, o que poderia causar um acidente, cair em cima de alguém, podia levar até óbito, que é um pedaço grande de muro, além de muita sujeira dentro do Parque Exposições. E, por incrível que pareça, registrou-se algumas vezes a presença do prefeito e do secretário de Turismo.
Eu não sei até onde é legal, né? Tem uma lei, realmente um decreto que regulamenta o empréstimo do parque de exposições, a concessão ou até mesmo o uso por particulares sendo pago. Tem uma lei que regulamenta, mas até onde pode-se registrar a presença de figuras públicas, de vereadores, ou do prefeito, ou do secretário de turismo, o prejuízo que é causado com esse show ao bem público, igual o muro que derrubaram. Quem vai levantar o muro? Pela lógica, a empresa que realizou o show. A sujeira dentro do parque de exposições, quem vai fazer a limpeza? Então, que nós possamos ter a atenção devida também nisso aí, porque não é o primeiro show que acontece pago, né? Teve vários shows durante essa gestão, dentro ali do parque de exposições, e que, confesso, não sei se houve valor pago e se não houve por parte do organizador, dos organizadores do evento, mas que a gente nota a grande sujeira que fica. E nessa última edição agora, essa questão do muro que derrubaram, causando um prejuízo ao bem público. E a questão também da segurança. Eu não sei qual a secretaria que, sendo concedido o tal bem público, a empresa para a realização do evento, que fiscaliza, porque notei realmente um número de seguranças muito pequeno. Outra situação que tem me preocupado já relatei nesta tribuna, que na descida do Morobá ali, algumas barreiras de terra com as últimas chuvas que caíram, bueiros que essa mesma terra tapou, o acesso à escola não tem como fazer pelo bairro Morobá. Inclusive, eu conversei na quinta-feira passada com a diretora da unidade, ela disse que ela não faz o acesso mais pelo Morobá, porque ela tem um veículo novo e estava acabando com a suspensão do carro, então ela tem feito o acesso pelo presídio, pelo bairro de Fátima. Só que é uma região também complicada, porque já relato de assaltos, relato de carro que passou por ali, atiraram no carro. Então, um ponto perigoso. Acho que a administração deveria dar essa atenção, essa questão do acesso à escola do Morobá. Parece que os moradores não aceitam mais que seja feito trabalho com patrol, né, com moto niveladora. Eles gostariam que fosse calçado, asfaltado. A gente sabe das dificuldades que é projetar e dar ordem de serviço aí numa obra pública, mas que tem que ser olhado com carinho. Assim como, também na semana passada, teve a Assembleia de Prestação de Contas do Orçamento Cidadão. Estive conversando com o diretor do CONSPAR, que falou que, infelizmente, ele esperava sair mais feliz, ou estar feliz, né, com essa prestação de contas, de saber quando que seriam dadas as ordens de serviços das obras do orçamento. Mas, infelizmente, está tudo em projeto, está tudo em análise, parece que as coisas ainda não começaram a andar no trilho. Acredito que vamos torcer aí esses sentimentos positivos que vêm no final do ano, de que para o ano de 2015 as coisas comecem a melhorar. Porque até o momento que nós vimos muito pouco. Acho que a população espera e merece mais. E hoje está na pauta, né? Estive mais cedo dando uma olhada na pauta, projeto 66, que volta para discussão, para votação em segundo turno. Já teve meu voto no mérito contrário no primeiro turno, né? De antemão já digo que voto contra. E uma coisa que às vezes suscita um sentimento na gente é que nós temos dito, e pelo que eu sinto aqui na Câmara, isso realmente tem sido uma preocupação da presidência, da mesa diretora e até dos pares, a relação do zelo com o patrimônio da Câmara, com as coisas da Câmara Municipal, aonde a Câmara este ano volta
com certeza devolver um bom recurso público aos cofres do Executivo, né? Com certeza vai ser uma devolução novamente generosa. Como disse o presidente, pode não ser a maior do Estado, mas vai ser uma devolução bem grande. Isso porque os vereadores, né, até já 2 anos de legislatura, ninguém fez uso de diárias, de viagens, todo mundo aí economizando. Mas eu vejo a questão até do projeto 66 e fico olhando o passado no seguinte: lá atrás, na legislatura passada, e inclusive eu estava no dia na sessão, quando infelizmente a empresa que está sendo ora citada no atual projeto de lei, não é essa empresa, mas é uma empresa do grupo, na legislatura passada levou 9 vereadores ao afastamento nesta casa. Lógico que era uma outra situação, era uma situação de suposto pagamento de propina, era uma outra situação. Mas a preocupação que traz até este vereador a usar essa tribuna e dizer isso, é que na sessão que foi votada em primeiro turno, muito claramente dito pelo vereador Fábio Neto, da questão de uma assinatura no abaixo-assinado, que inclusive o prefeito menciona o abaixo-assinado na mensagem dele aos vereadores, do senhor Pedro Valcio Rosa, do senhor João Batista Erquenhoff, fica assim, aparenta-se muito claramente que são assinaturas, não vou dizer nem que falsificado, que eu não sei se eles rubricam, e ali não é uma rubrica, ali é o nome deles, né, e alguém possa ter escrito, e o prefeito cita este abaixo-assinado na mensagem que ele manda a esta casa. E aí passa tranquilamente. Eu acho que nós, vereadores, pelo menos é o meu pensamento, como diz, respeito àqueles vereadores que pensam divergente, temos que ter um pouco mais de zelo e olhar isso com mais carinho, porque eu acho que esta casa tem feito o seu papel de resgate da credibilidade do nome Câmara Municipal de Aracruz, fez isso durante todo o ano passado, está fazendo esse ano, mas me parece que quando se trata do trato legislativo e executivo, projetos de lei de autoria do executivo, me aparenta que tem passado com muita facilidade. Então vamos ter o cuidado, vamos ter o zelo com essas questões, porque eu acho que o município já sofreu demais com essa problemática que teve na legislatura passada, lá no executivo, de concurso fraudado, de mala, aqui no Poder Legislativo, 9 vereadores afastados, vereadores que, né, estavam aí, que foram assumindo, que presenciaram também. Eu estava, inclusive, no dia da sessão em que, infelizmente, a polícia, ou vamos assim dizer, se comprovado realmente que havia corrupção, porque está sendo tudo julgado, e que eu acho que quando casos de corrupção são descobertos e que o corrupto e o corruptor paga aquilo que deve, eu acho que a sociedade tem que ficar aliviada. Então nós temos que ter esse cuidado. Está aí o projeto 066, não sei se vai para votação, se não vai para votação, mas está para ser votado hoje em segundo turno, e volto a dizer, né, devido a essa questão aí da gente ter ouvido o relatório do vereador Fábio Neto, onde cita que até possíveis irregularidades em assinaturas nesse abaixo-assinado, né, tem meu voto contra. Veio do Executivo, tudo certinho, redondinho, coerente, com certeza tem meu voto favorável. Aquilo que a gente nota, que no sentimento da gente não está correto, eu, pelo menos na minha opinião, e volto a dizer, respeito a opinião dos outros pares que votam favorável e pensam diferente, tem meu voto contrário. Obrigado, presidente. Com a palavra a vereadora Rosane Machado. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, público presentes, sejam todos bem-vindos. Lembrando, vereadores e público presente, que hoje, dia 1º de dezembro, são realizadas as campanhas de conscientização pelo Dia Mundial da Luta contra a AIDS, e é de conhecimento de todos dessa casa que temos um projeto de minha autoria, tramitando nessa Casa de Leis, com o nome Dezembro Vermelho, que foi encaminhado às comissões. A gente está aguardando só a liberação das comissões, que tem a intenção de conscientizar a população para a prevenção do vírus HIV, combater o preconceito e melhorar a educação sobre a doença. E de acordo com estatísticas do Ministério da Saúde, o maior crescimento de casos de AIDS está entre jovens de 15 a 24 anos.
Em 8 anos, foram quase 30 mil casos da doença nesse grupo da população. Então, este projeto tem como finalidade melhorar a saúde da população, conscientizando jovens e adultos que teremos cada vez menos soros positivos na população. Educar, prevenir, diagnosticar, tratar pessoas com AIDS e reentregá-la à comunidade. Deve ser o papel de todos nós. Obrigado. Vereador Lúcio Zanol. Obrigado, presidente. Até agradeço a colaboração de Vossa Excelência. Eu tenho um requerimento a apresentar, senhor presidente, consubstanciado no artigo 23, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal. Venho requerer ao secretário municipal de obras que sejam encaminhados para o gabinete deste vereador os seguintes documentos: cópia do contrato de prestação de serviço referente à concorrência pública número 005/2013 em favor da Brunete Projetos e Incorporação Limitada ME, no valor de R$ 2.313.523, incluindo todas as medições com faturamento até a presente data. Obrigado, senhor presidente. Coloco o requerimento de Vossa Excelência em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminharemos o requerimento de Vossa Excelência ao Executivo Municipal. Passamos à fase das lideranças. A palavra vereador Valmir Coser, dispensado. Vereador Fábio Neto, líder do PR, dispensado. Leco, líder do prefeito, dispensado. Beto Vieira, do PDT, dispensado. Convido a primeira secretária a fazer a chamada dos vereadores. 86ª sessão ordinária, 1º de dezembro de 2014. Adei Antônio Lozzi, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Presente. Eric Cabral Moço, Fábio Machado, Presente. Fábio Neto da Silva, Gênio Sampinelli Leco, Presente. José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Presente. Mônica Cordeiro presente, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Machado, Valmir Coser, presente 17 vereadores. Palavra ao presidente. Havendo o número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação em plenário. Projeto de Lei 073/2014 dispõe sobre a criação da campanha educativa de conscientização sobre a síndrome alcoólica fetal. Autor, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 058/2014 dispõe sobre a denominação de logradouro público, de autoria do vereador Paulo Neres. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 054/2014 dispõe sobre a denominação de logradouro público na localidade de Santa Rosa, de autoria da vereadora Rosane Machado. Votação em segundo turno. Projeto de Lei 66/2014 dispõe sobre a alteração de zoneamento na localidade de Barra do Riacho, em Aracruz. Autor, Poder Executivo. Projeto de Lei 067/2014 autoriza repasse de valores para a Associação de Pescadores de Barra do Riacho e Barra do Saí, autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 068/2014 dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para apoiar financeiramente a APAI, de autoria também do Poder Executivo. E projeto de Lei 071/2014 autoriza repasse de valores para a Associação Círculo Comunitário São Benedito do Rosário, em Vila do Riacho, de autoria do Poder Executivo Municipal. Os projetos de Lei 73 do Poder Executivo e os 58 do Poder Legislativo são encaminhados às comissões. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 054/2014 dispõe sobre a denominação de logradouro público na localidade de Santa Rosa, em Aracruz. Autoria, vereadora Rosane Machado. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de Lei 054/2014. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Fábio Machado. Gostaria apenas de parabenizar a vereadora Rosane, porque às vezes é um projeto tão simples, né, vereadora, mas que traz assim uma tranquilidade enorme para a comunidade, que pode ali solicitar à Secretaria de Obras as numerações das casas e poder receber suas correspondências, né? Hoje a gente sabe como que é difícil
às vezes, para essas comunidades, tem que ficar se deslocando até o apoio regional para pegar a correspondência. E com um projeto desse vai melhorar, porque a comunidade pode solicitar a numeração das casas, né, e depois o correio fazer o serviço de entrega. Então, parabenizar Vossa Excelência, né, por este projeto. Continue em discussão. Não havendo mais discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 54/2014, de autoria da vereadora Rosane Machado. Votação em segundo turno, projeto de lei 66/2014, que dispõe sobre a alteração de zoneamento em Barra do Riacho, Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Educação é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 66, com a palavra o vereador Fábio Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, por presente. Uma questão de ordem, senhor presidente, antes de votar o mérito do projeto, é com relação a uma recomendação que foi encaminhada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo acerca da não inclusão desse projeto em pauta. Gostaria de que Vossa Excelência informe este vereador, a casa, de que forma está sendo tramitado essa nota recomendatória para que possamos dar sequência ao mérito da votação desse projeto, senhor presidente. Esclarecendo que são duas notas recomendatórias, né? Teve uma primeira, que chegou à sexta-feira da semana retrasada, pedindo que retirasse de pauta o projeto do dia 24. Na verdade, aquele projeto não foi retirado porque já não estava em pauta. A pauta foi feita no final da tarde de sexta-feira, assim como o regimento determina. Então, nós já não incluímos em pauta, respeitando, então, a recomendação do Ministério Público, embora seja uma recomendação e não uma determinação. E, desta vez, hoje, às 17h50, 17h45, chegou novamente um documento a esta casa, recomendando mais uma vez. Porém, desta vez, nós temos uma questão peculiar. A tramitação desse projeto, ele tramita em regime de urgência. E o que consta na nossa lei orgânica, no regimento interno da casa, que é a nossa lei suprema, que é a Constituição Municipal, é de que tem que haver tramitação em 30 dias. E vence, se não amanhã, depois de amanhã. Mas acredito que seja amanhã. E aí, essa questão, então, ela nos pegou de forma que a Procuradoria dessa casa oriente, então, que a gente vote o projeto, e aí na justificativa do nosso procurador, até de forma pessoal e por escrita amanhã ao MP, que a gente estava dentro do prazo que a lei orgânica e o nosso regimento determina que a gente faça, que nós não podemos infringir uma lei nossa, uma lei que rege a esta Casa de Leis. Então, por isso essa impossibilidade, porque se nós não fizermos isso, nós vamos travar a LOA, nós vamos travar a lei diretriz, nós vamos travar outras votações, enquanto esse projeto não entrar em pauta, né, porque ele é um projeto que tramita em regime de urgência a pedido do Executivo Municipal. Então, vai ficar a justificativa em cima disso, a Procuradoria dessa casa amanhã, no primeiro horário, através do nosso procurador, doutor Rafael, estará no Ministério Público, justificando, estará respondendo e explicando o que a lei que rege essa casa determinou para nós. E aí o Ministério Público, se entender de intervir junto ao Executivo, que há um prazo ainda de sanção da lei, de 15 dias, enfim, aí é uma questão do Judiciário com o Executivo Municipal. Obrigado, senhor presidente. Quanto ao mérito, eu ratifico na sua totalidade as razões do meu voto contrário naquela sessão precedente, senhor presidente, senhores vereadores, e porque sustentei naquele momento que nós tínhamos um abaixo-assinado que foi instruído e foi levado naquele projeto de forma fraudulenta. Então, eu quero deixar meu voto, ratificar meu voto, e trago a esta casa mais uma preocupação. Acabo de receber, senhor presidente, senhores vereadores, um documento que foi encaminhado do Ministério Público Estadual, né, do Estado do Espírito Santo, a esta comarca, uma ação que foi julgada em 2012, doutora Glícia Mônica Dornella Alves Ribeiro, dentro de um processo que autores Ramalho Gomes Pimentel e Vera Luz Pimentel, em face do espólio de Otto Neto e Fibra Celulose S.A.
Aqui no dispositivo da sentença, diz o seguinte, senhor presidente e senhores vereadores: diante do exposto, considerando que os autos constam, julgo procedente o pedido dos autores, Ramalho Gomes Pimentel e Vera Lúcia Pimentel, em face do espólio de óleo de Otto Neto e fibra de celulose, para a. declarar a nulidade de venda do imóvel com área de 12 hectares de terra, situado no lugar Barra do Riacho da cidade, limitando-se ao norte, com Manuel Vereza, sul, herdeiros de Antônio da Rocha Lopes, leste, com Rio Riacho, e oeste, com Manuel Vereza, realizado em 4/4/56, tendo como partes Ramalho Gomes Pimentel e Otto Neto, conforme registro lavrado no cartório de primeiro ofício desta comarca, levado a registro imobiliário em 5/2/57, sob matrícula 4.471 do livro 3E. B, por força da declaração anterior, desconstituo todos os registros imobiliários referentes ao imóvel acima descrito, de propriedade de Ramalho Gomes Pimentel, posteriores a abril de 56, sobretudo a venda segunda requerida, que é a Fibra Celulose S.A. Reconheço, por consequência, a propriedade dos autores, enfim, trago essa preocupação do vereador, senhor presidente, em razão do que foi recebido neste momento, justamente porque esse processo já começa de uma forma que turbulenta, com aquela juntada de declaração, e agora vem essa notícia também desse julgado numa ação aqui. Então, meu voto, em razão dessa informação também, continua contrário a esse projeto. Continua em discussão. Não havendo... Pela ordem, senhor presidente. Luz Zanol. Só justificando também o meu voto, senhor presidente. Meu voto contrário, da mesma forma que votei no primeiro turno, acompanho agora o segundo turno também votando contrário, só dizendo, senhor presidente, que assistindo o vídeo da audiência pública que a Nutripetro realizou juntamente com a Secretaria de Planejamento do município, teve uma preocupação lá de um cidadão que diz o seguinte: olha, pode ser que feche a estrada norte, a entrada norte de Barra do Riacho, e traz aqui no compromisso firmado entre a Nutripetro, enfim, o empreendedor se compromete a não fechar ou impedir o acesso da entrada Avenida José Zamperlini Machado e rodovia S010, sentido oeste e sede municipal, enfim, se compromete a não fechar antes de conversar posteriormente com a comunidade. Mas antes de conversar, mas também não diz que se houver um impedimento que não vai fechar. E eu lembro muito bem que, assistindo aquele vídeo, teve um morador de Barra do Riacho que levantou a seguinte questão: olha, Barra do Riacho vai ficar comprimida entre Nutripetro, Porto, Mar, enfim, não vai ter onde crescer. E a saída, a entrada, a saída, pode ser que no futuro venha a ser única e exclusivamente aquela entrada pelo Porto. E este cidadão até levantou a seguinte questão: se houver um vazamento de gás da Canexo, por exemplo, tem que evacuar a área em no máximo meia hora, 20 minutos, meia hora. E como que tira 10 mil pessoas de dentro de Barra do Riacho por uma única via em 20 minutos ou meia hora? Então, fica aqui a preocupação desse vereador. E também, senhor presidente, só dizendo que nessa mesma audiência pública, vou citar alguns nomes aqui que se manifestaram o contrário. O senhor Júlio César Perini, ele que é presidente do Núcleo de Defesa Civil de Barra do Riacho, também vice-presidente da Associação de Moradores de Barra do Riacho, também se manifestou o contrário. O senhor Erval Nogueira Júnior, ele também é presidente da ONG Amigos de Barra do Riacho. O senhor Sebastião Vicente Buteri, presidente da Associação de Pescadores de Barra do Riacho. Senhor Antônio Vitorino, também da Colônia de Pescadores. E Tiago Porto, presidente da Associação de Moradores de São Pedro, Xique-Xique, Pindorama. E eu quero ressaltar aqui, senhor presidente, se me permite, só citar aqui um trecho da manifestação do senhor... Deixa eu só achar aqui rapidinho, senhor presidente. O senhor Sebastião Vicente. Esse Sebastião Vicente, ele, preocupado com o projeto, ele manifestou da seguinte forma: não é bem este, senhor presidente, é um outro aqui, que é um indígena, e eu não estou conseguindo achar ele aqui no momento, mas um senhor indígena que citou um trecho muito interessante na fala dele,
onde ele vem falar de uma preocupação de nós, todos nós que somos, o senhor Ivan Soares Aleixo, também representante de uma das lideranças religiosas de Barra do Riacho. Achei aqui, senhor presidente, o senhor Antônio Carvalho, ele, nome indígena, Ueraquarai, ele representa o povo Guarani na Comissão Especial Guarani dentro da Secretaria de Direitos Humanos. Ele vem dizer o seguinte, olha só, sempre digo que o direito, a dignidade do povo, de cada povo, cada comunidade, tem que ser respeitado acima de tudo, porque temos sentimentos, porque quando uma fonte de alimento é atingida por um óleo ou qualquer tipo de dano, isso vai atingir não somente diretamente, porque o mar não tem uma fronteira. Aonde pescamos, aonde as pessoas vão buscar seu alimento, será atingido. Se tiver um dano, se derramar algum produto, isso vai atingir diretamente as pessoas. Entendemos por que será que as autoridades que dizem defender as leis está tendo um contraditório pela defesa das pessoas que sofrem, das pessoas que pagam seus impostos, que pagam do próprio bolso para sustentar os deputados, senadores, e depois sofrem as consequências destes mesmos que foram eleitos. Então, assim, é um trecho bem interessante que ele disse, senhor presidente, é que eu não poderia deixar de dizer aqui. Então, fica aqui o manifesto destas pessoas que se manifestaram contrárias naquela audiência pública, que, em respeito a essas pessoas, em respeito a essas associações, mas cada um vota de acordo com a sua consciência, Sim. mas a minha consciência diz que eu devo votar contrário e também respeitando a nota recomendatória do Ministério Público. Já encaminho meu voto contrário ao projeto. Ok. Não havendo mais discussão, então, em votação, os vereadores que digam sim ao projeto, que a votação é nominal, os vereadores que rejeitam, votam não ao projeto. Vereador... Pela ordem, senhor presidente. A votação é nominal e gostaria de pedir aos meus pares que votassem favorável ao projeto de lei e votassem Ok. pelo sim. Caminhamento do líder Obrigado. do governo, Leco. Vereador Adei Lose. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Alexandre Manhães. Vereador Beto Vieira. Sim. Vereador Paim. Vereador Eliel. Sim. Vereador Eric Musso, sim. Vereador Fábio Machado. Não ao projeto. Não ao projeto. Vereador Fábio Neto. Não ao projeto. Não ao projeto. Vereador Leco. Sim ao projeto. Vereador Lula. Sim. Vereador Lúcio Zanol. Em respeito à comunidade Barra do Riacho, não ao projeto. Não ao projeto. Vereadora Mônica. Sim ao projeto. Vereador Paulo Neres. Sim ao projeto. Vereador Renato. Sim ao projeto. Vereador Romildo Broeto. Sim ao projeto. Vereadora Rosane Machado. Vereador Valmir Coser. Sim. Projeto, então, aprovado em segundo turno, com 14 votos sim e 3 votos não. Projeto 66 de 2014, de autoria do Poder Executivo Municipal. Aprovado. Senhor presidente, eu sei que o senhor vai entrar em discussão do projeto do 067, mas só uma dúvida que eu queria tirar com Vossa Excelência. Eu vejo que em alguns projetos Vossa Excelência tem votado. Vossa Excelência... É porque esse projeto é nominal 2/3. Ah. Aí nesse eu sou obrigado a votar. Ah, tá. Ok. Quando é projetos... A preocupação do vereador é pertinente em razão de uma causar nulidade da votação, tendo visto que Vossa Excelência é o presidente. Vossa Excelência só vai dar o voto minério. Então, esse Sim. que é o raciocínio. Né? É porque nessa votação, ela sendo nominal e de 2/3, o meu voto é maioria absoluta, desculpa. Sendo nominal e maioria absoluta, a minha votação é obrigatória. Quando é nominal, a minha votação é obrigatória. Eu não sei se é o raciocínio do vereador Fábio Machado, é que se Vossa Excelência seria o último a votar. Sim. Justamente porque se tivesse o empate... O empate. Não, mas nesse caso, eu voto porque é uma votação de maioria absoluta. Quando é votação maioria simples, permanece como está, enfim, aí aquelas votações eu não participo. Projeto de Lei 067/2014, autoriza o repasse de valores à Associação de Pescadores de Barra do Riacho e Barra do Saí. Autor Poder Executivo Municipal. É de quanto esse repasse? Só para tirar uma dúvida. 20 mil reais, né? Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação.
Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 067/2014. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em segundo turno, projeto de lei 067/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 068/2014, dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para apoiar financeiramente a instituição filantrópica, a PAI, e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 068/2014, vereador Fábio Neto. Senhor presidente, na sessão anterior, solicitei questão de ordem com relação ao artigo 4º desse projeto e o líder do governo se colocou à disposição para trazer a esta casa a informação do Executivo acerca dos recursos que são inerentes desse excesso de arrecadação. Então, verifico, senhor presidente, senhores vereadores, que no projeto já se encontra a informação da secretária de Ação Social, não é isso, vereador Leco, que já informa o que foi solicitado. Ainda continuo, senhor presidente, no entendimento de que não haveria necessidade desse quarto, mas o projeto é relevante, é importante para a PAI, então encaminho meu voto favorável. Porque nesse quarto fica aqui uma preocupação ou um entendimento dúbio, oriundos de excesso de arrecadação. Quem que está com esse excesso de arrecadação? O governo do Estado do Espírito Santo, o governo municipal de Aracruz. Então, o entendimento aqui, a interpretação, apesar de ser dúvida, parece-me que a Prefeitura já está com suas contas resolvidas, graças a Deus. Então, nós temos excesso, então o que foi dito anteriormente não existe mais, nós temos excesso na arrecadação, graças a Deus. Então, o prefeito agora já pode trabalhar, já pode fazer essas... Enfim, muito obrigado, senhor presidente, eu encaminho voto favorável. Continue em discussão. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno, projeto de lei 068/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal. Só para sanar todas as dúvidas, é importante, artigo 118 do Regimento Interno, parágrafo 2º, o vereador que estiver presidindo a sessão só terá direito a voto. 2, quando a matéria exigir para sua aprovação o voto favorável de 2/3 ou da maioria absoluta dos membros da Câmara. 3, quando houver empate na votação. Então, na verdade, se houvesse empate, eu votaria de novo. Aí eu teria um voto de Minerva. Então, aí eu poderia votar 2 vezes. É muito voto, hein? Um presidente. Vereador Fábio Neto. Obrigado, senhor presidente, pelo esclarecimento. Vossa Excelência é muito inteligente e não deixou pairar dúvida aqui acerca da votação do 066. Ok. Projeto 071/2014, que autoriza repasse de valores para a Associação Ciclo Comunitário São Benedito Rosário, a Ciscober, autoria do Poder Executivo Municipal. Também 20, parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 071/2014. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno, projeto de lei 071/2014, de autoria do Executivo Municipal. Passamos à fase das comunicações. Não havendo vereador inscrito, nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima. Boa noite a todos.